Domingão, hein? Domingão, a grande decisão. Esse gol aqui do Memphis foi importante no Mineirão. Não tivemos gol quarta-feira na Neoquímica Arena, né? Pra gente tocar aqui e reprisar. Então paramos no duelo entre Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Esse gol que eu toquei agora foi o do Mineirão. Daqui a pouco a gente relembra mais gols da campanha do Corinthians. Quem sabe, né? Pra trazer ali uma vibe positiva para o Timão. Seguinte, 11 99904 8756. Participe do nosso WhatsApp aqui, falando dessa decisão do final de semana. E agora eu quero convocar os meninos. Pois é, Bruno Migliozzi e Luiz Fabiani estão juntos no Rio de Janeiro. Que cobertura da Rádio Bandeirantes, hein? 2 repórteres na terra maravilhosa. Fabiani acompanhando tudo do Corinthians, Migliozzi acompanha tudo do Vasco da Gama e chegam agora aqui com todas as informações da partida. Fala, meus amigos! Fala, PDV, um abraço pra você e pra todo mundo ligadinho nos Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. Mais um dia de preparação no Corinthians pro jogo de final da Copa do Brasil, duelo de volta no Maracanã. E o Corinthians precisando ganhar no tempo normal para segurar a taça no Parque São Jorge. 0-0 no jogo de ida, um resultado que ficou frustrante para a equipe mandante. No entanto, longe de ser uma missão impossível superar o Vasco no Maracanã. E na atividade dessa sexta-feira, Memphis Depay não foi a campo, mas calma, torcedor do Corinthians, algo que já estava no cronograma do elenco, da equipe, sabendo que o holandês não está na melhor das suas condições físicas. Ele realiza trabalhos específicos no departamento médico para aí sim voltar a todo vapor no Maracanã. E a expectativa do Dorival é justamente essa, ter pelo menos um dia de treinamento com todo o elenco no gramado. Porque entre os jogos contra Cruzeiro e posteriormente Vasco, Corinthians não teve nenhum treinamento com todos os jogadores em campo. Isso, é claro, afetou a preparação do Alvinegro para a grande final. A tendência é que no sábado esteja todo mundo no gramado e o Dorival aí sim esboce o time que vai a campo no Maracanã. Algumas dúvidas na escalação. O Rodrigo Garro perdeu os 2 jogos de semifinal, momentos que o Corinthians foi bem diante de um forte Cruzeiro, mas foi titular contra o Vasco e deixou a desejar pela sua atuação. Por isso, não descartem a possibilidade de Rodrigo Garro ir para o banco. Nessa hipótese, a tendência seria do Maicon entrando na equipe titular e talvez o André Carrilho na vaga do José Martínez. Dá para imaginar um Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, a zaga de André Ramalho e Gustavo Henrique com Bidu na esquerda, meio campo com Ranielli, Maicon, Breno Bidon e Carrijo, ou Garro, a depender da situação do argentino, e o ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa definição o Dorival Júnior só vai tomar amanhã no CT Dr. Joaquim Grava. E não só da final da Copa do Brasil que vive o noticiário do Corinthians. Vale destacar uma situação curiosa envolvendo as negociações do clube para aumentar os valores a receber pelo patrocínio Master, o principal espaço do uniforme alvinegro. O Corinthians já tinha uma conversa engatilhada com a Esportes da Sorte, atual patrocinadora Master, por uma extensão por 4 anos com aumento substancial nos valores. Seriam cerca de 600 milhões de reais por 4 anos de contrato. Nesse meio tempo apareceu uma nova empresa, a Responsa Gaming, que propõe ao Corinthians a criação de uma casa de apostas com o nome do Alvinegro. As cifras são melhores, passam de 700 milhões de reais e o Corinthians vê com bons olhos esses valores, é claro, além da possibilidade de royalties da eventual Timão Bet. No entanto, há uma recomendação dos departamentos de compliance do clube por uma recusa a essa proposta. O Osmar Stabile recebeu o relatório do compliance, ao qual a Rádio Bandeirantes teve acesso com exclusividade, e estava inclinado a recusar. No entanto, há uma força de conselheiros relevantes no cenário político do Corinthians para que o Osmar Stabile deixe para trás a Esportes da Sorte e acerte com a Responsa Gaming. Isso vai ser assunto para os dias pós-Copa do Brasil, porque o Corinthians tem e muito a ganhar com uma renegociação do seu contrato de patrocínio Master. Mas voltando à Copa do Brasil e pelos lados do Vasco, em Bruno Migliozzi, como chega o Cruz Maltino?
Vamos lá, Fabiano, detalhes do Cruz Maltino e também um abraço para o Paulo do Vale, amigo ligado aqui nos Donos da Bola. É o seguinte, o Vasco, para esse grande jogo, volta a disputar uma final nacional depois de 14 anos e diante do seu torcedor que já esgotou ingressos para o duelo no Maracanã. Então a expectativa de cerca de 80 mil pessoas para acompanhar essa partida, muito importante. Tem um significado muito grande pela história do Vasco nos últimos anos e o Fernando Diniz, que conseguiu um bom resultado, 0-0 em Itaquera, sabe muito bem disso. Nenhum novo problema, viu, PDV? Nenhuma alteração, imagino, naquele Vasco que conseguiu 0-0 contra o Corinthians em Itaquera. O que aconteceu, na verdade, que vale a pena ser mencionado, é uma lesão muito grave, né? A gente teve os exames divulgados do Matheus Carvalho, ele se machucou ainda durante o aquecimento daquela partida entre Timão e o Gigante da Colina e realmente houve uma ruptura no ligamento do joelho. Então, uma situação muito complicada. O Matheus Carvalho vai ter que passar por cirurgia, ficar longos meses afastado. Um garoto, né, que vai perder muito tempo e uma notícia ruim dessa final para o Vasco da Gama, mas era um reserva, né? Então imagino que a escalação, os planos do Vasco não mudem para essa partida. Então manutenção de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, ao lado dele jogando o Robert Renan, pela esquerda o Pumita, já que o Piton segue machucado e não retorna para essa partida. Meio de campo deve continuar com o Thiago Mendes, também com o Felipe Coutinho e além deles o Cauã Barros, que entrou muito bem, foi um dos destaques do Vasco na primeira partida. No ataque, Nuno Moreira, o Gomes e também o Ryan. O Verratti segue no banco de reservas, vivendo a expectativa, o artilheiro do Vasco, de quem sabe ter a chance no segundo tempo, um jogador muito perigoso. Mas do Vasco é isso, viu, PDV? Sem grandes alterações e foco total de Fernando Diniz, porque o primeiro resultado satisfez o técnico Fernando Diniz. Então é isso, PDV, amanhã às 6h30. A bola rola, e claro que eu e o Fabiano vamos atualizando tudo sobre essa grande final de Copa do